ele atua no IMETRO, Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, pesquisador sênior em Metrologia e Qualidade, e coordena a área de Bioengenharia da Diretoria da Metrologia Aplicada às Ciências da Vida. É professora adjunta na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Odontologia, e a área do granjeiro é de biomateriais, biologia óssea, com ênfase em bioengenharia. Então ele trabalha bastante sobre o assunto de toxicidade de biomateriais, terapia celular, e muita experiência na área de métodos substitutivos, né, ao uso de animais em ensaios, tá? E novos biomarcadores também. É uma referência muito importante aí no país nessa área de métodos substitutivos, né, toda a parte de implementação e validação desses métodos. E integra e coordena também a rede Nanotox, e é membro do Conselho Nacional de Biotecnologia, CNB, e Conselho Consultivo de Nanotecnologia do MCTI. E também coordenou o Conselho Nacional, como eu falei, do CONSEA, por um período de 2 anos. Então é um grande prazer aqui ter o Grangeiro, o qual também queria agradecer a presença, e vamos passar a palavra para ele. Olá, bom dia a todos. Esther, comissão organizadora, muito obrigado pelo honroso convite, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouco com vocês dos pensamentos, das nossas atividades. E tem sido um dia excepcionalmente interessante. Eu não conhecia o professor, né, o professor Roberto e Murilo, que me antecederam, ótimas apresentações, tem pano para manga aí, né? Vou ver se eu coloco um pouco mais de confusão nessa história. Eu quero, nesse tempo disponível, passar rapidamente sobre questões do cenário ético e científico que toca esse tema que nós estamos tratando. Rapidamente falarei da questão da Lei 11.794 e do CONSEA, das resoluções do CONSEA. Um slide sobre o Guia Alive é uma postura ética individual, não depende da instituição, não depende de recursos, depende da gente. Eu tenho falado constantemente que nós temos pelo menos 2 níveis de luta, o institucional e o pessoal. Há coisas que dependem só de mim, e essas eu preciso fazer. Comentar sobre a RENAM, os objetivos, o que nós atingimos. Eu acabei de finalizar o relatório de 4 anos, estamos lá tentando subir no site do CNPq. Eu quero então fazer um fechamento dessa etapa, apresentando para vocês em primeira mão o que foi concluído nesse período e apontar o que a gente entende como desafios futuros e alguns pontos para a discussão. E essa questão da ética no uso de animais, a utilização dos animais como modelos de investigação e o limite que se deve dar a essas ferramentas, elas remontam já a décadas de luta, se intensificaram no país muito em função do crescimento dos grupos de ativismo que têm questionado, e eu diria em muitas situações questionado adequadamente a postura dos cientistas, mas ela envolve também um outro aspecto que não é só a vida do animal que está ali, mas o real poder preditivo destes métodos. Mostrarei para vocês que há uma evidência crescente, eu espero que é robusta o suficiente, demonstrando que em muitos casos é quase melhor você jogar uma moeda para cima e, dependendo do resultado, escolher se aprova ou não aquele produto. Porque o método preditivo existente é da ordem de 50% a 60%. É quase como jogar moedas. E um outro aspecto absolutamente crucial que passa o que foi apresentado aqui, eu não vou abordar a questão da fraude, que é outra história, mas a reprodutibilidade do que se faz no laboratório. É uma questão emergencial, crítica. Estamos rasgando média, uma pela outra, 50% do dinheiro que a gente recebe para pesquisa. Seja porque utilizamos células contaminadas, micoplasma é o campeão de audiência, tá? Acabamos de compartilhar com a sociedade acadêmica dados de análises espontâneas, mostrando que 30% das células que nós recebemos estavam contaminadas com micoplasma. 30%. 10% não eram autênticas, não eram células humanas, a despeito do rótulo. De novo, eu ouvi de muitos colegas,
não vou te mandar a amostra, porque eu não quero saber. Ouvi isso, não é terceiro me poupou. Mas não é uma exclusividade nossa. A Nature coloca lá na sua guia para o revisor que ele deve verificar no artigo, quando in vitro, o estudo, se foi relatado o teste para micoplasma, se foi relatado o teste para autenticidade. É um kit do FBI, o Short and Total Repeats, muito simples de fazer, e você consegue determinar se a sua célula é humana ou não. Então, estas questões têm promovido uma perda. Lá nos Estados Unidos, estimam da ordem de 28 bilhões de dólares ano com pesquisa que não presta, que não se repete. A intenção pode ter sido boa, foi tudo bacana, mas errou no procedimento, errou no protocolo. Eu desafio aqui a qualquer um garantir para mim que nenhum aluno saiu do seu laboratório levando todos os dados e te deixou à míngua, sem um pedacinho ou com pouca parte do resultado. Nós tivemos esse problema. É difícil garantir hoje que nenhum estudante, lá na hora de executar o procedimento, não vou tripsilizar a célula hoje não, sexta-feira, 4 horas da tarde, eu vou tomar cerveja. Elas não vão morrer, na segunda-feira eu volto, domingo eu volto. E a gente deixa a célula sofrendo ali mais 1 ou 2 semanas e seleciona clones diferentes. Isso contribui para uma pesquisa que não se repete, porque eu mudei o modelo. Isso é só uma gotinha no oceano. E o mais assustador é esse artigo da Nature Biotechnology, nesse volume, nessas páginas, 2012, em que eles repetiram 53 estudos de câncer in vitro e só conseguiram chegar no mesmo estado em 6. 11%. Ó, não foi um trabalho meu que foi avaliado não, viu gente? É trabalho de alto nível, Nature, Cell, Development, revistas de alto impacto. Não repetiu. Que raio de ciência nós estamos fazendo? Então eu publico ou beleza, então publica qualquer coisa. Minha pós-doc acabou de voltar de uma instituição renomada lá fora, fez um experimento inédito de microscopia de transmissão em líquido, um resultado muito bacana, vamos tentar mandar para a Nature, brincadeira, mas muito bacana. Pô, agora eu vou repetir para confirmar. Não, para que repetir? Custa muito. Já deu um, tá bom. Ela falou, não, se eu voltar lá sem repetir pelo menos 3 vezes, meu chefe me mata, ela morre mesmo. Mas isso de um controle de ponta. Lá nos Estados Unidos, não estou falando aqui do vizinho, não. É uma postura que internacionalmente tem sido questionada. Bom, demorei mais do que devia nesse slide, mas esse aqui é o nosso desafio hoje, do ponto de vista ético, moral, é o nosso desafio. E moral é aquela coisa que a gente faz mesmo quando ninguém está olhando, não é mais ou menos isso? Eu estou sozinho no laboratório, eu sei que eu devo fazer e eu faço errado, porque ninguém está vendo. A moral. Então, há uma questão do uso ético dos animais, mas há uma questão científica de que o modelo produtivo que nós temos hoje não é suficiente para garantir o resultado final lá para o ser humano, particularmente no que tange o desenvolvimento de drogas. E isso custa uma nota. Antigamente eu tinha lá quase 50 produtos com $1 bilhão. Hoje eu preciso de bem mais do que $1 bilhão, quase 10 bilhões de dólares para fazer uma molécula nova. Isso está relacionado com a extrema complexidade do processo de desenvolvimento de novas drogas. Nós partimos da ordem de 10 mil moléculas, no pré-clínico, no screen inicial cai para 250, o teste animal reduz para cerca de 5, isso é uma média, tá? E dessas 5, ao longo da fase clínica, só uma presta. Eu estou falando aqui da fase clínica 1, 2, 3. Não foi computado aqui a fase 4, que é o produto pós-mercado, que aí os cobaias somos todos nós. Primeira constatação óbvia, não se faz desenvolvimento só com bicho. Bicho, digo, não humano. O humano é um dos modelos mais importantes para o produto efetivamente ficar no mercado. Nós somos parte do processo de teste. Agora, por que essas drogas que chegaram até aqui, essas 5, falharam quando foram para a clínica? Aerosmith estimou em 2012 que 95 falhou, mais falhas do que está previsto aqui. Desta falha, 20% é porque a droga não apresentou a resposta esperada, que tinha sido identificada no in silico, no in vitro e no preclínico. E 40%
20% apresentaram uma toxicidade não prevista e 40% não tiveram o efeito esperado. Nós temos que repensar o modelo, um modelo caríssimo. Esse artigo aqui do Hartung de 2013, nós compartilhamos o mesmo produto de corte, não somos nós não, é o sistema, tá? Duplicou aqui. Hartung de 2013 na Altex publicou um levantamento de vários autores e que, verificando o que foi previsto no pré-clínico e o que foi observado no clínico, da ordem de 50% quando determinado. De novo, gente, é jogar a moeda para cima. Percebe isso? Temos que encarar. Então, o nosso desafio, o desafio da ciência nesse campo, é desenvolver mais rapidamente novas e eficientes fármacos, usando menos animais, modelos preditivos melhores, maior sucesso nos ensaios clínicos, porque os pacientes estão lá sendo tratados, e menor tempo e menor custo do processo. Isso é um desafio gigantesco, só com dinheiro. Tá? Então nós já podemos perceber que o nosso cenário no país hoje é muito mais desafiador, porque até mesmo a FAPESP, que é um bólido, enfrenta as famosas restrições orçamentárias, porque o ICMS cai, enfim, o complexo é enorme. E notem, menos animais. Não é possível hoje a tão aclamada substituição completa, não dá. Se nós temos uma falha de predição com modelos complexos integrados, quanto mais sem sistemas que sejam complexos e integrados. Não dá para prescindir destes modelos, que ainda que sejam um pouco preditivos, nos impõe necessariamente uma decisão por melhores modelos, e não tapar o sol com a peneira. Vou fazer meu experimento, jogo lá a minha publicação e está tudo certo. A questão ética também passa por esse fato. O meu modelo não responde ou tem grandes limitações técnicas e a gente não as ataca, embora toda revista diga que na discussão deva estabelecer os pontos fortes e fracos do meu artigo. O Conselho entra nessa esfera, nesse cenário, na questão ética. Ética é um conjunto de regras que a gente combina para tocar a vida, sendo muito simplista, com o perdão dos filósofos. O Conselho faz isso porque ele é o responsável legal no país, pela Lei 11.794, para definir essas regras, elas compartilhadas com a sociedade. E dentre elas, nós temos que uma estabelece claramente a questão da substituição. Veja como a nossa lei ainda, que antiga, muito tempo na gaveta, é ainda bastante moderna. Ela prevê a necessidade da substituição dos animais. E essa substituição se dará num formato que eu quero evidenciar daqui a pouco. Então, numa maneira muito simples, né, eu vou colocar num slide só o que o Conselho faz. O Conselho está responsável por criar a regulação, as regras. Ele é responsável por registrar todas as instituições que usam animais para fins científicos ou didáticos. Tem que credenciar. E lá na hora de fazer o registro, indicar todas as instalações que tem animal. Não adianta o professor ter lá no seu laboratório, escondidinho lá no fundo, um biotério, uma instalação com 10, 15 caixas com 4 ratos cada um, e não fazer parte. Você tem que fazer assim. Se pegar, estará em desacordo, não conforme com a regra, vai responder. E o processo de licenciamento. Tanto o credenciamento como o licenciamento e a fiscalização, que engloba tudo isso, será progressivamente normatizada a partir dos guias que o Conselho vem produzindo. Esses guias que nós temos aí nos últimos anos sendo colocados em consulta pública para que a população toda, mas particularmente os cientistas, possam opinar. E uma vez publicados, esses guias vão nortear o processo de licenciamento e fiscalização. A fiscalização não é uma função do Conselho, mas uma função do MCTI, MEC, MAPA, MMA e Ministério da Saúde, que precisam se organizar para fazer isso, não está organizado ainda.
E o licenciamento é uma atividade específica da Secretaria Executiva do Conselho no CTI. É uma ação do Ministério, não é o Conselho que licencia. O Conselho estabelece as bases, as regras. E, permeando tudo isso, o monitoramento da implementação de métodos alternativos. Aí eu chego no Guia Arrive. Descobrimos isso acidentalmente. É um guia que o Conselho referendou em 2014, publicado pelo NC3R, é um órgão governamental do Reino Unido, devotado a métodos alternativos. Esse pessoal fez um estudo só utilizando revistas de alto impacto do Embase, utilizando ratos, coelhos e primatas não humanos, com relação a como eram descritos os estudos. E verificaram, eu vou resumir muito rapidamente, que mais de 80% não falava o N, não explicava a estratégia estatística, não explicava, não dava detalhes de como o animal foi cuidado, mantido, enfim, não permitia a repetição daquele estudo. A descrição pobre comprometia a repetição do estudo. Por conta disso, elaboraram esse guia Arrive, que traz uma série de indicativos que devem ser considerados, são sugestões a serem consideradas trabalho a trabalho, na hora de escrever o artigo, de maneira que este artigo, quando revisitado pelo leitor, traga todas as informações necessárias, não só para a repetição, mas como para evitar que se faça de novo o trabalho que estudamos no livro. E aí tem um aspecto que nós, cada um de nós, pode imediatamente implementar. Quando publicar um artigo utilizando animais, olhar o guia Arrive. Tem versão em português para o Brasil, facinho de acompanhar. E é uma ajuda enorme, uma baita ajuda na hora de escrever o artigo, porque pontua os aspectos mais relevantes, mais fundamentais na elaboração do artigo científico com o modelo animal. Então eu recomendo, eu peço que todos considerem isso, porque é uma ação pessoal, não depende de dinheiro, não depende de nada, depende de eu observar os quesitos e aplicar no meu manuscrito. E o decreto 6899 de 2009 define o que são métodos alternativos. São métodos alternativos aqueles que foram reconhecidos internacionalmente, validados, seguindo um processo complexo e muito bem definido no guia 34 da OECD, que reproduz os mesmos resultados obtidos com o modelo animal ou melhor que ele. E o processo de método alternativo envolve não só a substituição, que é o objetivo máximo, seria o top, mas também usar menos animais, a redução de espécies de menor ordem, sistemas ex vivo, ou ao menos promovam refinamento, minimizar a dor, melhorar o conforto, criar condições de distração, né, como chama-se, ambiência, melhor bem-estar, enriquecimento da caixinha onde fica o bicho. Isso é importante para o animal estar numa condição mais adequada e não estressado, porque animal estressado, quem trabalha aqui com neurotransmissores, hormônios, sabe isso melhor do que eu. Animal estressado, qualquer coisa estressada, se comporta de maneira diferente, sob pressão, sob ameaça. Não é o mesmo estudo. Se eu tenho um aluno, um estudante, seja em C, seja doutorando, 2, cuidando dos bichos, eles se alternam. Um estudante é todo perfumado, todo arrumado, toma banho de lavanda, chega no biblioteca, vai estressar o bicho. Aquele cheiro não é dali. Deixa a orelha, pelo amor de Deus, mas não muita também. É a história de chegar na sexta-feira, tinha que limpar a caixa do rato, não, eu vou tomar cerveja. Deixa o rato, mais os animais, o fim de semana, naquela quantidade enorme de ureia. Vai estressar o animal, vai alterar o resultado. Que raio de pesquisa está sendo feita? Isso não depende da instituição, depende de mim. Então, os 3 R's estão explicitamente devotados no decreto que regulamenta a lei Arouca. Então, não basta, não é só substituição, porque não dá para chegar lá assim tão rápido. Em 2014, foi publicada a Resolução 17, que estabeleceu o processo de como reconhecer o método alternativo validado. No melhor dos mundos,
no melhor dos mundos, simplesmente poderíamos dizer, tudo que está validado lá internacionalmente, internaliza-se no Brasil. Eu vou mostrar por que não pode ser feito isso. Seria o nosso grande ideal. Simplesmente validou, está na farmacopeia de qualquer país, Brasil, Europa, americana, está valendo. Não dá. Eu vou mostrar a evidência do que não dá. Na resolução 18 de 14, foram publicados os métodos validados. Irritação e corrosão da pele, irritação e corrosão ocular, fototoxicidade, absorção da pele e toxicidade aguda. Notem, não dá para ver aqui, mas se olhar cada um deles, nós teremos métodos que substituem e métodos que reduzem. Porque a filosofia é essa, é progressivamente avançar. E o cenário atual? Os métodos alternativos validados, eles, após a última etapa, quer dizer, ocorre a validação, os campeões desse processo são os americanos, europeus e japoneses. Na Europa, uma vez validado, ele entra em discussão numa câmara específica da OECD, onde todos os agentes regulatórios da Comunidade Europeia expressarão a sua opinião sobre aquele método, e uma vez aceito por todos, ele passa a ser um método alternativo validado e publicado pela OECD. Mas todo método publicado na OECD deve ser executado sob os princípios das boas práticas de laboratório. Eu não posso agora explicar o que é BPL, mas eu vou resumir numa frase. Eu acho que isso seria interessante discutir com as agências financiadoras, mas já é consenso na reguladora. BPL está preocupada com o quê? Com a rastreabilidade do procedimento. Documentação. Existe um responsável pelo estudo, existem os executores, existem os técnicos, a evidência de competência técnica, a evidência de adequação de equipamento, de instalação, e você confia mais no que foi feito. Por que fizeram isso? Porque nos anos 70 a fraude comeu solta, milhões de dólares foram desperdiçados em estudos promovidos por grandes empresas de teste toxicológico que, para atender os interesses da indústria, tiravam o rato que morreu, botavam vivo, mudavam o resultado, fraudavam o negócio, fraudavam o estudo. Por isso apareceu a BPL. Depois ampliou lá na Dinamarca, Europa, e o processo se desenvolveu. Então o BPL se preocupa com a rastreabilidade do que foi feito, documental. De novo, não é papel das agências de fomento monitorar isso, mas as instituições, mas mais do que elas, nós como cientistas, devemos nos preocupar em ter rastreabilidade do que é feito no nosso laboratório. De novo, quantas vezes o estudante vai embora e leva os dados brutos? E quando a revista faz uma pergunta, eu tenho que sair caçando o raio do aluno para saber onde é que está aquele gráfico, aquela figura, aquela absorvância que eu perdi no processo. Então, nós precisamos de boas práticas de laboratório para atender e realizar os guias adequadamente. Por que isso é importante? Porque o experimento feito num país signatário da OECD assina um acordo de mútua aceitação de dados, e o que é feito naquele país vale imediatamente em qualquer outro signatário, economizando recurso, tempo e vidas de animais. Vida de animais. Reduz violentamente o número de animais utilizados. No Brasil, nós temos 31 instalações de BPL. O Inmetro é responsável por reconhecer, ele vai lá, avalia e reconhece BPL naquela instalação. Só uma faz teste in vitro. 7 fazem testes toxicológicos, fazem usando animal. Então, o Conselho entendeu que era importante dar um tempo para a adaptação do país, porque se a regra valesse no dia seguinte, simplesmente não haveria condições laboratoriais de executar tais ensaios. Esse é um levantamento, nós acabamos de escrever um capítulo de livro lá para o Carlos Estrela, da Federal de Goiás, falando sobre BPL. Esses são dados de fevereiro, tá? O de 31 era do ano passado. Nós temos 35 instalações de BPL, a maioria está em São Paulo, tá? Não enxerga, vocês também não vão enxergar, né? Olha, a maioria aqui trabalha com estudos de resíduos, testes físico-químicos, tá? Mutagenicidade e ensaio toxicológico 5. Desses toxicológicos, só um in vitro.
que é um teste de genotoxicidade. E aqui descrevemos o número de instalações que realizam testes para agrotóxico, produto farmacêutico, saneante, OGM e assim por diante. Notem que é pouco. O que as empresas fazem? Contratam testes lá fora. Não é isso? Tem que pagar lá fora. Já era duro pagar com dólar a 2. Com dólar a 4, talvez 5, a conta da FAPESP, que o investimento de R$1 bilhão vira 250, lá, ou enfim, a outra conta pertinente. O que a Renama fez? Qual é o papel da Renama nesse contexto? A Rede Nacional de Métodos Alternativos foi gestada lá na coordenação de biotecnologia e saúde do MCTI. Foi gestada lá, ouvindo o Conceia, ouvindo a Anvisa. E entendia-se necessário preparar uma ferramenta que pudesse disseminar no país os métodos alternativos, sob os princípios da BPL, e capacitar laboratórios nessa área. Ela foi desenhada tendo como ponto central 3 laboratórios: o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é o INCQS da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, o Inmetro, também no Rio, e o Laboratório Nacional de Biociência aqui em Campinas, que vocês conhecem muito bem, que é uma pérola do país. Nós temos hoje 27 laboratórios associados, que são laboratórios públicos ou privados, de universidades, de institutos de pesquisa, que desenvolvem ou pretendem desenvolver métodos alternativos. Devem adotar os guias da OECD como um ponto de partida, devem participar de comparações interlaboratoriais, porque, como eu disse, a BPL avalia registro, a BPL avalia documentação, mas a competência não é avaliada pela BPL. Nós criamos como mecanismo de avaliação de competência as comparações interlaboratoriais, onde objetivamos verificar se todos medem da mesma forma. Já comento o resultado disso. E que tenham interesse ou já tenham sido reconhecidos em BPL. A governança envolve o papel do Inmetro na implementação e capacitação, todos participam da disseminação de conhecimento, o LNBio na fronteira do desenvolvimento da pesquisa e o LCQS na área de vacinas, regulamentação e validação de métodos alternativos, porque o BRAC, que é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, está lá no LCQS, está lá no Fiocruz. Interagindo com o Conceia, interagindo com o OECD e tendo um corpo de revisão científica externo, especializado para acompanhar o processo de validação. Aproveito para dizer que o Brasil coordenará pela primeira vez um processo de validação, será o RETCAM, está em andamento e o peer review é todo internacional. A Renama foi criada em 2012, uma portaria do MCTI. O objetivo do projeto, o primeiro recurso que veio, foi para organizar essa rede, que pretendeu identificar competências nacionais, que evoluíram para esses laboratórios associados. Não conseguimos atingir todos, é um processo de construção, mas chegaremos lá. Internalizar métodos já validados, publicados pela OECD, contribuir para a capacitação técnica na disseminação dessa tecnologia, pesquisar, desenvolver, validar métodos alternativos, seguindo o Guia 34 da OECD e coordenar a avaliação técnica e a revisão dos novos testes e revisões. Do que foi proposto, nós atingimos praticamente 100% das metas. Temos hoje um site que é acessível a qualquer um, e eu quero destacar uma outra ação importante. O site foi inicialmente criado por um dos laboratórios centrais, foi mantido, estabelecido, e uma vez consolidado, foi transferido para o MCTI, institucionalizando essa ação como uma ação do Brasil. Não é do Inmetro, não é do LNBio, não é do LCQS, não é de alguém, é nosso. Está lá para que a gente possa fazer o melhor uso possível. Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento. Esse é um ponto que eu vou também só pincelar, mas que é muito importante, porque a maioria dos laboratórios reclamam, e com uma certa razão, da dificuldade de implementar um sistema de gestão da qualidade, particularmente a BPL, que é muito documento. O que nós fizemos, junto com os parceiros da UFMG e de uma empresa incubada chamada Satya, foi desenvolver um software web, um sistema web
baseado em fluxos, que tem toda a BPL estruturada nele, e nós temos 5 métodos alternativos já incorporados neste sistema, que permite monitorar e rastrear todas as ações, desde o recebimento da amostra até o resultado final, facilitando ao laboratório público-privado, da universidade, ou de uma ICP, ou de uma empresa, a gestão documental do processo, desde o POP até o resultado final. Interagimos com a Anvisa para internalizar essas regras. Em primeira mão, quero dizer que a Anvisa acabou de determinar a criação de um grupo de trabalho, agora faz 2 semanas, envolvendo o Conselho, Inmetro, MCTI e os próprios técnicos da Anvisa, para definir uma RDC para resolver o problema da pele, dos restos cirúrgicos. Porque hoje a nossa lei não permite usar sobra cirúrgica para fazer teste toxicológico, para vender. Não pode. Ninguém vai vender restos humanos. Mas o que for jogado fora, ou o que for doado, poderá ser usado como serviço à guisa do que acontece com os bancos de sangue. Num sistema rastreado, controlado, mas todo o cunho legal e a proteção do sistema será dado pelas regras da Anvisa. E desenvolvimento de um modelo de pele equivalente, que lá no Laboratório Central, no Inmetro, nós não conseguimos atingir completamente essa regra, essa meta, mas o Laboratório Associado da Silva já faz isso muito bem, e o Boticário também tem modelos em fase bem avançada. Nós pretendíamos internalizar o teste de opacidade de córnea bovina, do COP, o teste de citotoxicidade do guia 129 do OECD, fototoxicidade, ativação de monócitos, irritação e corrosão da pele e potência e segurança de vacinas. O que menos avançou nos centrais foi o de pele equivalente. Todos os outros foram implementados e estão já, inclusive, a maioria deles no sistema Renanoflux, o sistema de fluxo para gerenciamento. Esse aqui é o site, www.renano.org.br, está lá hospedado no MCTI, tá? Institucionalizado. O domínio foi mantido pela Sociedade Brasileira de Metrologia, que somente um CNPJ poderia pedir um domínio. O MCTI não podia fazer isso, a Sociedade Brasileira de Metrologia gentilmente o fez. Esse mapa mostra a distribuição dos laboratórios associados, são 27, sendo a maioria públicos, se eu não me engano são... não consigo chegar, vamos lá. Também não dá para ver. São 15 públicos, 10 privados e 2 são instituições sem fins lucrativos. Estão distribuídos no Brasil, faltou colocar a bolinha aqui de 5 laboratórios no Rio Grande do Sul e mais 2 no Rio de Janeiro. Destes 27, nós temos 3 deles acreditados na 17025, que é um sistema aceito também pelo regulatório, que não está preocupado tanto com a rastreabilidade da informação, mas tem uma estratégia muito forte de garantia da competência em realizar o ensaio. E nós temos 4 instituições que têm reconhecimento em BPL. Essa é a carinha do Flux, criado pela turma da UFMG. Através de login e senha, que estabelece os níveis de acesso, é possível monitorar e acompanhar qualquer ensaio. Ele permite uma grande maleabilidade, podendo se ajustar a qualquer ensaio, qualquer teste, e nós já montamos os modelos para 5 deles. Inclusive o RETCAM será todo feito, a validação do RETCAM será todo feito em cima desse modelo. Quero destacar que é possível coordenar comparações interlaboratoriais usando esse sistema, e a gente puxa diretamente os dados brutos para a avaliação estatística. Os desafios estão relacionados diretamente a proporcionar competência no país, proporcionar infraestrutura no país. São necessários equipamentos instalados em edifícios adequadamente estruturados e equipamentos utilizados por pessoas competentes, que tenham recebido treinamento formal naqueles métodos, naquelas técnicas, e que, pelo amor de Deus, sigam o raio do protocolo. Não pode inventar. E aí é uma questão importante para a ciência. Eu me lembro em 2000 de ter um artigo rejeitado pela Biomaterials,
com uma única frase: não publicamos trabalho com metodologia normatizada. Hoje, cada vez mais, se percebe que a metodologia normatizada é fundamental para conferir maior confiança aos resultados experimentais. Mais do que isso, já se começa a discutir que os estudos mais impactantes sejam repetidos multicentro, como acontece na pesquisa clínica, de forma a que se tenha maior clareza, maior confiança que aquele resultado de fato é definitivo, ou ele é, para aquela pergunta, a resposta mais adequada. Nós fizemos 2 rodadas de comparação interlaboratorial. Na primeira foram 5 laboratórios, todos eles públicos ou de ICTs. Somente um conseguiu chegar no resultado esperado. Outros tiveram problema com contaminação com micoplasma, célula em senescência, não conseguiu seguir o método, não deu certo. Na segunda rodada, 3 laboratórios privados, nenhum atingiu a medida esperada. Problemas com reagentes inadequados, seguir o protocolo, erro de diluição, tudo isso foi diagnosticado. A comparação laboratorial, ela não tem a função de colocar o dedo no olho do colega. Ela é ferramenta de diagnóstico, onde está o problema. E aí, contramedidas podem ser criadas para superar os erros, as limitações e a gente avançar. Há o desafio do aspecto legal de utilizar os tecidos humanos, que agora tem um encaminhamento muito positivo, e a oportunidade de trabalhar com as IPS como ferramenta para gerar estas células humanas para fins toxicológicos. E nós temos que fazer parte desse processo chamado toxicologia do século XXI, que tem um peso muito grande ainda na pesquisa com modelos animais, mas com um critério mais profundo do processo de como utilizar, de como monitorar, da qualidade dos animais, da qualidade de quem opera, mantém, trabalha com esses bichinhos, mas também com as ferramentas da bioinformática, da revisão sistemática e meta-análise em cima de dados publicados de toxicologia, ainda que in vitro ou em vivo. É possível se fazer isso. A equipe do Thomas Hartung lá no Johns Hopkins tem um grupo de discussão muito forte dessa área, e há outros centros do mundo trabalhando dessa maneira, e desenvolver as ferramentas in vitro de modelos complexos em sistemas integrados que permitam avaliar respostas específicas em tecidos humanos. E aí ofertar um modelo preditivo mais robusto. Um único exemplo: a associação do BCOP, que é opacidade de córnea bovina, com a córnea humana engenheirada. De um sistema inteligente de teste, de uma estratégia inteligente de teste, é possível se chegar a um fator preditivo de 80%. Em cada 10 eu acerto 8, contra os 60% do teste de Graves em animal, 67% do teste de Graves. Então é um avanço possível, mas ainda não dá para substituir. A questão ética e científica impõe o desenvolvimento e a validação de métodos alternativos. Não há outra saída, não dá para se testar tudo, não tem dinheiro para tudo do modelo como está hoje. E no final da ponta, a responsabilidade pela segurança das pessoas e do ambiente é do país, é do governo, é de cada um de nós. Temos que fazer a nossa parte. Temos que ter consciência que ainda não é possível substituir completamente o modelo em vivo. Temos que viver com ele. E já que vamos ter que lidar com ele, que o façamos da maneira mais correta, mais ética possível. Com qualidade, olhando o bem-estar e, sobretudo, tendo uma preocupação e um conhecimento claro das limitações de cada modelo. E que a segurança dos produtos para uso humano, animal, o impacto no meio ambiente é um direito inegável do cidadão e um dever do Estado. Então, temos que lutar por isso, temos que cobrar por isso. Dentre outras coisinhas mais. Tá? É mais uma faceta de luta. Agradeço então a paciência de vocês e fico à disposição no final para qualquer questionamento. Obrigado.